Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Português à Mesa. Meu nome é Ricardo Mamed e nós estudaremos nessa série de vídeos as figuras de linguagem. Então, seja bem-vindo e vamos viajar nessas aulas. Nessa série de vídeos, nós estudaremos as figuras de linguagem. Essa parte consta dentro da gramática no setor de estilística, ok? Porque lá, nessa parte, a gramática vai trabalhar aqui o quesito estilo, o quesito construção, o jogo de palavras, os sons. E para começarmos os nossos vídeos, nós vamos falar de algumas figuras com vocês, ok? Mas antes disso, vamos passar aqui algumas informações que são necessárias antes de passarmos, não é, ao estudo das figuras em si. Então, preste atenção nisso daqui. Muita gente confunde o que é o sentido denotativo e o que é o sentido conotativo da língua, não é? Denotação, pessoal, é aquilo que nós temos como a base literal. Então, quando uma palavra é colocada, ela tem o seu sentido próprio e não o sentido figurado. Por exemplo, aqui nós temos essa frase: perdi a chave desta gaveta. O que nós temos, então, é o sentido da palavra-chave, o substantivo-chave, literalmente usado, sem nenhum outro tipo de interpretação. Então, fica claro para nós que quando precisarmos entender o que é o sentido denotativo, seria então o literal. Mas vamos ver também o outro sentido, porque a maioria das figuras nós sabemos muito bem que apresentam, não é, situações que são diferenciadas. Então, às vezes, a linguagem vem trabalhada, estilizada, e nesse ponto de vista nós dizemos que ali temos uma conotação. E o que é a conotação? A conotação é o sentido, então, não literal, o uso figurado da palavra. O mesmo exemplo dado na parte anterior, vamos dar uma olhada aqui agora para ver se entendemos. Olha só, encontrei a chave deste problema. O que você percebeu novamente? O substantivo chave não foi usado com um aparato para abrir uma gaveta, uma porta ou qualquer tipo de coisa. Aqui seria o quê? Solução. Então, olha só como funciona dentro da gramática uma proposta. O que você viu antes? A palavra-chave era um substantivo, digamos, concreto, o nome que se dá para este aparato, digamos assim, usado para abrir alguma coisa. Neste caso, o que você viu? Chave se tornou um substantivo abstrato, que seria o quê? Uma solução. Então, pessoal, partamos agora para poder entender como funciona dentro da nossa língua esses estilos, estes usos todos. E aqui também deixo para você, precisando pare o vídeo, leia as explicações dadas e vamos continuar para que você aprenda. Nós vamos falar de 2 quesitos neste vídeo. Nos outros, passaremos mais informações para vocês. Nestes nossos primeiros encontros, vamos então apresentar para vocês algumas figuras que são baseadas com a noção de semelhança, ok? Vamos dar uma olhada aqui. A primeira que eu gostaria de te apresentar é a comparação. O próprio nome já deixa bem claro que tipo de figura é essa. Mas, exatamente, eu preciso te apresentar como funciona para que você não erre em uma análise, ou numa leitura, ou até mesmo em uma prova, se você for usar isso. O que é a comparação? A comparação, então, é uma figura, olha ali, que estabelece a aproximação entre 2 elementos. Então, nós vamos fazer o quê? Uma comparação entre 2 itens. Mas, eis aí a problemática. Como isso é feito? Vamos ler um exemplo aqui. Essa música do Chico Buarque de Holanda traduz-se da seguinte maneira: olha, e flutuou no ar como se fosse um príncipe, e se acabou no chão feito um pacote bêbado. Olha que interessante, vamos comentar. Se nós temos então esta estrutura apresentada com essas conjunções comparativas evidenciadas no texto, isso é como a comparação trabalha. Então, para que nós tenhamos
A figura comparação evidenciada, precisamos de ter, então, essas conjunções apresentadas para que possamos comparar esses dois elementos. É simples, é uma das mais comuns que nós temos, não é? E aqui basta apenas alguns comentários. Em algumas provas que nós temos visto também aí na língua portuguesa, de língua portuguesa, não é, meninos? Essas palavras aqui podem mudar de sentido. Isso nós chamamos da polissemia do uso dessas conjunções, porque se você tirar de contexto, tudo muda. Nós falaremos disso em uma outra oportunidade. Lembre-se disso, ok? Vamos aprender agora a próxima? Uma outra figura muito famosa, conhecida como metáfora. Esta daqui, diferentemente da comparação vista anteriormente, ela possui uma estrutura diferente, mas é uma figura de comparação. Então vamos falar um pouco sobre ela, como ela funciona. Se a comparação evidencia o elemento comparador para que façamos ali a comparação, a metáfora não faz isso. Como a metáfora trabalha? Vamos ler aqui alguns exemplos para que você perceba. Precisamos ter dois itens para serem comparados. Só que aqui nós vamos dizer que seria uma comparação ideológica. Então, por exemplo, veja essa fala também do Chico, apresentada para nós. Olha, boca e cadeado. Basicamente dois substantivos, que realmente não tem relação nenhuma um com o outro. Mas, apesar disso aí, nós podemos colocar dentro de uma oração e fazermos uma comparação, usando uma metáfora. E aí nós levaremos, então, o leitor a entender o que nós queremos. Entra aqui, então, o sentido conotativo da linguagem. Por exemplo, sua boca é um cadeado e meu corpo é uma fogueira. O que você percebe é o seguinte: a montagem entre os dois substantivos aqui mencionados, você coloca um verbo de ligação aqui. É uma maneira de se usar bastante a metáfora. Você pode fazer isso. Por quê? O cadeado, olha só, como um predicativo do sujeito aqui colocado dentro, não é, do predicado por meio de um verbo de ligação, se conecta na palavra boca. Então, nós não temos evidenciado um elemento comparador para dizermos sua boca é como um cadeado. Isso não foi feito aqui. Então, por isso, a metáfora, ela leva a ideia para que você perceba. E isso é muito usado, né, vamos dizer assim, pela mídia, jornais, revistas, tanto as obras também, e não só o texto escrito. Ao lado temos um exemplo para que você note esse tipo de situação. O que você vê é uma árvore, ok? Representando um pulmão. Então, por exemplo, a pessoa diz, quer continuar a respirar? Comece a preservar. E vemos também aqui um corte na nossa bandeira do Brasil, insinuando o corte da linha verde, para que você pense metaforicamente que estamos destruindo o quê? As nossas selvas, digamos, as nossas florestas e assim por diante. A metáfora, então, ela tem essa proposta de trabalhar essa ideia subjetiva e comparar dois elementos. Aqui também podemos ler, olha só que belo exemplo de Cazuza, em que ele diz: meu cartão de crédito é uma navalha. Olha o jogo de poder mencionado, quer dizer, navalha é uma arma, cartão de crédito é aquilo que dá poder às pessoas, que seria o quê? O dinheiro. Então, fica a dica para você que em vários setores nós vamos encontrar esse tipo de figura. Vamos ver agora rapidamente aqui alguns modelos da propaganda, não é? E algumas charges. Dê uma olhadinha comigo. Veja bem, nessa propaganda da Brahma, olha só, é apresentado a você uma cerveja. Mas aqui, se você perceber bem, olhe só o que eles mencionaram. Brameiro é guerreiro, é trabalhador, olha só. E ele diz, por isso, a Brahma está tão suada. Quer dizer, é uma maneira de você passar
uma figura de linguagem de uma maneira alegre, sabe, assim, sem compromissos muito sérios ou frases muito densas. E isso é vastamente utilizado, não é? Muito legal. Quer dizer, você comparar o trabalhador com o suor de uma bela de uma cervejinha. Então, vamos ver mais um exemplo aqui. Olha só, meninos, para não nos delongarmos muito. Na época em que isso aqui foi, não é, veiculado, nós tínhamos o Barack Obama. E embaixo, como nós sabemos que o Bombril é uma, digamos, uma ferramenta que nós usamos em casa para fazer a limpeza, o que ele disse? Se você também quer a casa branca, olha lá, né, use Bombril. É lógico que aí nós sabemos que foi uma metáfora inteligentíssima para poder veicular o produto e simplesmente uma crítica aí também, não é? A crítica ou não, digamos assim, uma análise para você pensar sobre a situação do Barack Obama na época em que ele foi presidente dos Estados Unidos, e nós sabemos que a Casa Branca seria onde, né, o presidente da República governa. Beleza? Vamos ver mais um exemplo então? Olha só, aqui, esse outro também da Bombril, a situação aqui mudou um pouquinho. O que ele diz? Ó, Monbiju deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. Por que ele faz a metáfora? Com Mona Lisa, não é? A Madonna, olha só, quer dizer, e brinca, mas não há nenhuma relação entre Mona Lisa e, se você for pensar, o amaciante de roupas. Agora, basta você ter a proposta veiculada, e foi o que eu te disse. Metáfora é o que mesmo, pessoal? A comparação ideológica. Então, o que ele diz? Deixa sua roupa uma obra-prima, que seria a beleza da obra de Michelangelo. Mais um exemplo, vamos lá para você poder internalizar isso daqui. Olha só, nas charges, na maioria das vezes, isso também é muito usado. Os ratinhos comentam o seguinte, fala uma coisa romântica, né? O ratinho diz para o outro. E ali ele diz, meu amor é uma caravana de rosas, vagando num deserto inefável de paixão. Não é? E o ratinho menciona, uau, agora traduz. E ele diz, mas você está querendo demais, não é? Então, o que a gente vê? São situações que é uma comparação do amor a uma caravana de rosas. E é isso o que deixa mais claro aqui para nós que a linguagem conotativa foi tão presente que o outro ratinho nem entendeu. Olha que joia, né? Então aí, ó, evidenciado para você um outro uso metafórico que ali, se a gente perceber, não é? Para a gente terminar o nosso vídeo, olha só, o verbo de ligação entre os itens, os dois itens comparados. É bem comum essa estrutura na hora de montar a metáfora. Olha só, pessoal, mais um. Aqui, ó, ele diz, o que foi isso, homem, não é? Foi um candidato ficha suja que me abraçou. O que nós vemos? Olha só, foi, olha lá, de novo o verbo de ligação. É engraçado isso, por quê? Porque traduz uma característica para que você faça essa comparação. E aí você só vai conseguir entender o uso metafórico, porque aqui nós temos o quê? Um candidato ficha suja. Nós sabemos que ele não pode concorrer, não é? Mais a nenhuma eleição devido aos fatos, não é? Judiciais. E aqui o que a gente vê? Olha só. Então, deu para todo mundo entender bem como funciona essa montagem. E isso é bem sutil, por isso que é legal frisar. Sempre a gente tem que pensar que essas situações de metáfora são as tais comparações por ideologia, não é? Muito joia. E vamos terminar vendo mais um? Olha só. O sistema carcerário brasileiro, olha isso, ó. Sistema penitenciário brasileiro, nem precisa de texto. Isso é uma metáfora. Então, pessoal, fica a dica para vocês, era essa a nossa proposta de apresentar esses dois quesitos, principalmente aqui, não é? No início do nosso circuito de vídeos, e depois nós liberaremos até alguns exercícios nos próximos e a gente se vê até lá. Valeu? Espero que tenham gostado. Então, deixa o like para mim, ok? No nosso canal e divulgue essa obra aí para que todo mundo possa pelo menos aproveitar. Se você gostou, fica aquele abraço. Muito obrigado. Até a próxima.